Fala galera, chegou o trailer anunciando a terceira temporada de Star Trek Strange New Worlds e eu separei algumas coisinhas pra gente bater um papo. Salve telanautas, eu sou o Heitor Teixeira. Vamos dar uma pinçada em algumas coisas que chamaram a atenção pra gente poder começar a brincar de o que vai acontecer nessa terceira temporada, que eles ainda não bateram o martelo para dizer a data, mas já disseram que deve vir aí no verão americano. Star Trek, que sempre foi uma série super influente e já foi reverenciada através da paródia de outros lugares, outras coisas, às vezes até cômicas da ficção científica, parece estar fazendo isso com ela própria agora, já que a gente vê essas imagens aí, aonde parece que os personagens estão dentro de uma proposta de faz de conta de se um universo parecido com Star Trek fosse de verdade no mundo em que eles assistem, mas de verdade do ponto de vista ficcional. Entendeu? Aí a gente vê a Chapel, a Ortegas, o Kirk, que muita gente ainda não se convenceu de que ele tem cara de Kirk mesmo, eu faço parte desses aí, e a gente vê que se é para ter controles analógicos fáceis de mexer e tudo mais, vai rolar uns alavancão gigante. Olha lá. Eu não sei exatamente em que contexto que uma coisa dessas acontece dentro da série. A gente vai ver um pouco mais pra frente em outras imagens que eles têm até algo lá parecido com um holodeck, sendo que na série clássica, mais especificamente na sua versão animada, com o episódio The Practical Joker, a gente vê que eles já tinham algo similar a um simulador de imagens que não necessariamente simularia todo o universo em volta do usuário, com personagens vivos, indistinguíveis da realidade, aquele negócio todo, mas durante um bom tempo a própria animação não foi considerada canônica e isso daí é uma coisa que sempre ficou ali meio no limbo do se era verdade ter imagens holográficas nessa época ou não. Uma outra coisa que aqui me chama a atenção é que eles podiam ter escolhido fazer exatamente a mesma coisa em cenários exatamente iguais aos da série clássica. Mas aí ia criar outro tipo de perguntas a respeito do que é canon, o que não é, então eles devem ter escolhido seguir por um caminho onde o que eles estão apresentando aqui deixa claro que é qualquer outra coisa mesmo. Quando aparece essa imagem do Spock com Alaan, a gente vê que ele já está falando alguma coisa a respeito de nossa realidade foi alterada. E aí fica bastante ambíguo o que ele está querendo dizer com isso. Será que esses personagens vão estar sendo vistos por personagens de uma outra época? Ou será que o que a gente acha que é a tecnologia de uma outra época já estava disponível agora? É difícil saber, porque é difícil saber qual é a mentalidade por trás dos showrunners que estão lidando com as coisas, que do nada numa segunda temporada resolvem dizer que as guerras clônicas aconteceram no começo do século XXI. Então é uma bagunça, mas algo que pra mim fica claro é que isso aqui é qualquer coisa, menos a mesma linha temporal, galera. Há um tempo atrás veio um burburinho falando a respeito do ator Rhys Darby, que iria fazer um tal personagem legado. Eu muito honestamente não sei quem é o cara, mas vendo foto algumas pessoas especularam que pudesse ser o personagem que seria o interesse amoroso da Chapel lá daquele episódio do que as garotas são feitas e tudo mais, mas aparentemente foi anunciado um outro ator para fazer aquele personagem e aí me vem com esta imagem que tem um monte de gente dizendo que a princípio parece demais com o Trelane. E perceba que ele está preparando aqui um estalinho de dedo. Muita gente sempre disse que existia muita similaridade na forma como esse personagem se comportava e como o Q, ou os personagens do Continuum, se comportavam. Então, anos depois de ter essas coisas sendo apresentadas lá na nova geração, veio pelo menos um livro que falava a respeito justamente da existência do Trelane dentro da proposta dos Q, do Continuum, aonde ele meio que seria talvez ali uma versão de algo que, se não é uma espécie irmã, seria um deles meio que com necessidades especiais, aonde ele precisa de maquinário para alcançar as mesmas coisas que um Q normal faz. Eu estou simplificando, mas, de qualquer forma, ficaria esquisito ver ele aqui nessa época azucrinando o pessoal da Enterprise, sendo que quando ele aparece lá na série clássica,
Se é que os showrunners ainda querem dizer pra gente que existe qualquer tipo de continuidade, aonde o que vem nessa série funciona como prequel para aquela, o que eu não acho que vá ser o caso, ele não deveria ser conhecido ainda. Então não dá pra dizer se é exatamente o mesmo personagem ou se é alguma coisa que lembra muito aquilo. Mas como os caras falaram a respeito de ele estaria fazendo um personagem legado, com essa cara fica difícil achar que seja outra coisa. O trailer também cita uma pitada de romance. A primeira imagem que eles me colocam lá, que eu separei para conversar com vocês, parece ser dentro de alguma espécie de domo, onde eles colocam ali um pouquinho de um bioma da Terra, alguma coisa que eu não sei a que distância da Terra fica, mas dá pra ver que tem pelo menos 2 naves lá fora. Acredito eu que sejam classe Constitution. Se uma delas for a Enterprise, a outra com certeza não vai ser. Nós vimos ao longo da série clássica lá uma meia dúzia delas sendo citadas e às vezes até mostradas. Será que eles vão mostrar outras que a gente não viu ainda? Dando continuidade, uma coisa que tem feito um monte de gente torcer o nariz é essa cara feliz e sorridente do Spock aí, ainda nesse chove não molha com a Chapel, sendo que lá na série clássica o amor deles era no máximo platônico. Aquele negócio de que ela tinha uma quedinha por ele, mas nunca nada levou a gente a crer que eles tivessem uma história pregressa. Aqui isso é mais uma das coisas que faz com que eu acredite que essa é uma linha revisada. Como se você estivesse gravando uma fita cassete de novo e apagando as musiquinhas velhas. E aí, pelo menos, algo que eles resolveram fazer foi quebrar com a ideia do que a gente vê lá na Kelvin Timeline, onde o Spock tem um interesse amoroso com a Uhura. Aqui ela aparece com esse outro sujeito aí, e o cabelo dela já começa a crescer para dar margem para ela se parecer mais com o que era apresentado na figura da Nichelle Nichols, lá na época da série clássica. Sem esquecer do Patton Oswalt me aparecendo como isso aí que parece algum tipo de vulcano, indo para alguma coisa de interesse romântico segurando flores, ou talvez interagindo no meio do romance de outro alguém. Me pareceu um vulcano meio diferentão. Não sei qual é que é a dele, mas esse ator é bom para fazer comédia. O problema é que comédia e vulcano, eu acho que os caras têm forçado um pouco a barra nessa série. A julgar pela roupinha que a La'an aparece naquela sequência que estava sendo proposta como rolando dentro de um holodeck. Isso aqui parece ser um momento de diversão, alguma coisa mais leve, mais solta, onde a galera talvez tenha escolhido participar de uma historinha de mistério para resolver essas coisas juntos. O que, inclusive, pela proposta do que aparece no trailer, me lembrou um pouco aquele jogo Clue, ou Detetive, onde você tem que saber quem matou quem, com qual arma, em qual cômodo da mansão, ou algo similar. Já teve filmes, inclusive, que foram baseados em ideias assim, e isso não estaria distante de outras ideias de coisas que a gente já viu na franquia, como, por exemplo, aquele momento onde o Picard tira para poder se divertir com o Dixon Hill, que seria um detetive particular, em coisas que têm uma estética até bastante próximas a essa aí. Agora, 2 coisas que me chamam a atenção para uma história no holodeck valer a pena, primeiro, se ela fosse simplesmente você acompanhar a tripulação se divertindo, provavelmente não teria muito propósito de ser algo contado para a audiência em primeiro lugar. Então, provavelmente, alguma coisa deve acontecer, estou supondo eu, que obrigue eles a terem que resolver o caso, porque senão eles vão se dar mal mesmo. O que não seria a primeira vez. Quantas vezes a gente viu problemas no holodeck obrigar a galera a passar por perigos de verdade? Não é uma diversãozinha inocente não, tá, galera? Outra coisa é o que o Paul Wesley, enquanto Kirk, tá fazendo aí. Esse cara ainda tá cedo demais para entrar na franquia. Ele tem aparecido uma vez ou outra para dar o ar da graça, tudo bem, mas parece que o cara mora de aluguel num quartinho da Enterprise antes de virar capitão. Não pode. E a julgar pelos figurinos, inclusive, por exemplo, do Mabenga e tudo mais, eu diria que isso daí tá com uma tremenda cara de ser ambientado lá pela década de 60 ou algo do gênero. E olha a cara do Anson Mount fazendo aqui qualquer coisa menos o Capitão Glamuroso. Em uma outra sequência onde eles dizem até a respeito de dar um toque de algo analógico ali, a gente vê a personagem da Pélia, que muito honestamente, vou falar pra vocês que não é uma personagem que me convenceu muito, não comprei muito a ideia dela não. Não é que eu tenha nada contra a atriz que a interpreta,
mas eu acho que ela não combina com o lugar que resolveram colocá-la. E aí, de qualquer forma, ela, enquanto a engenheira da vez, estaria ajudando a Enterprise por algum motivo, aonde ter uma tecnologia mais antiga faria algum sentido presente na situação em que eles devam estar lá se encontrando. Algo que lembra uma parada ali meio Battlestar Galactica, onde a galera tem uma quantidade reduzida de tecnologia, já que a tecnologia é a principal arma do inimigo, os Cylons. Aqui eu não sei qual é a desculpa, mas a gente já viu depois de muita gente reclamar pra caramba que na época de Discovery não era pra ter os hologramas que eles tinham ali sendo usados da forma que usavam. Eles vieram quando montaram a série Strange New Worlds dizendo que como os hologramas interferiam com outras coisas importantes da segurança e tal, o Pike acabou mandando arrancar tudo e tal, e talvez isso aqui seja até um passo abaixo, para fazer um downgrade, provavelmente temporário. Aí na apresentação de personagens a gente já vê o Scott do lado da Uhura, sendo que a partir do momento que a gente começa a ter esse personagem do lado dela, e a gente já tem o próprio Spock, a gente já tem a Chapel, daqui a pouco a gente está com toda a equipe da série clássica montada. Não sei se necessariamente seria a ideia deles fazer o tempo de entrega da missão do Pike até o momento da virada e depois continuar com isto como se fosse uma espécie de revisão ou reboot da série clássica com os mesmos cenários, estética visual e por aí vai. Mas aí a gente vai cair num outro assunto que vai acabar caindo na Skydance e que vai acabar caindo nesse meu outro vídeo, que eu vou deixar o link para vocês darem uma conferida. E é claro, todo roteirista tenta arranjar um jeito de trazer um traço de personalidade para que seus personagens ganhem vida e se pareçam mais com a vida real. Resolveram, escolheram, elegeram que o Pike ia ser o cozinheiro. E eu tenho zero problemas com isso. O lance todo é, havia um episódio da nova geração onde o próprio Scott vai acabar aparecendo lá, depois que é resgatado, numa situação que justifica ele ainda estar vivo naquela época, e quando ele vai caminhar pela Enterprise D do Picard, ele acaba comentando no momento em que ele chega lá no quarto que é oferecido para ele, ele fala, no meu tempo, nem o capitão tinha um quarto tão grande assim. E aí quando a gente vê o tamanho dos aposentos do Picard, me parece super incompatível com algo que se vende dizendo que é um prequel. Em uma próxima sequência, a gente tem algo que é no mínimo curioso e vale dar uma desacelerada para enxergar com calma alguns detalhes. A gente vai falar, obviamente, de uma certa diferença entre Klingons do jeito que a galera gosta e Klingons do jeito que a galera reclama. Principalmente quando a gente vê uma nave como essas, que na minha opinião lembra bastante uma nave Klingon como foi apresentada em Discovery, deixando mais de lado os designs que a gente acabava vendo na série clássica e nos filmes e tudo mais, com o cruzador D7, as aves de rapina e por aí vai, e a gente acaba vendo este Klingon aí, que a princípio me parece ser um Klingon, se for qualquer outra coisa, vai causar confusão. Com essa arma aí que lembra mais um chicote Ferengue do que qualquer outra coisa, mas de qualquer forma, não dá para ter certeza, pelo menos pelos poucos segundos, poucos frames que eles apresentam, se a próxima imagem ainda é ele numa outra situação ou se é um outro parecido com ele que ele está caçando. Mas que eu diria que tem um tremendo jeitão de alguém que está meio que virando um zumbi. Aí eu vou fazer uma barriga na nossa conversa para puxar o seguinte: os Klingons haviam sido drasticamente mudados da série clássica para o filme. E aí a galera conviveu com isso como se fosse simplesmente agora eles têm mais recursos, agora eles vão fazer os bichos que são alienígena mais caro do que só passando graxa de sapato na cara do ator, tá tudo bem. Mas essa pergunta perdurou durante tempo o suficiente para que um dia eles trouxessem ela para ser respondida dentro do canon, que ficou muito bom na série Enterprise, explicando quando acontece de ser largado um vírus na atmosfera que era baseado no DNA do Archer, o capitão da Enterprise NX-01, que acabou fazendo com que uma grande parte da população Klingon ficasse fadada a ter traços humanos por gerações, sendo que eles iam ter que recorrer a coisas como, por exemplo, cirurgias, pequenas alterações e tudo mais para poder voltar a se parecer um pouco com quem eles eram antes. Mas a gente sabe que aquele vírus ficou lá durante algum tempo, afetando uma galera mais do que outra. E agora,
se a gente estiver falando aqui nesse episódio de algo que tem um pouquinho a ver com aquilo, se algumas das pesquisas feitas por essa espécie, que não chega a ser a espécie mais proficiente em ciências e medicinas e coisas de cura e tudo mais, tiver dado errado ao ponto de ter meio que mudado as coisas para forçar essa coisa meio zumbizada, meio morto-vivo aí. Que a gente vê nessa última imagem aqui, uma benga fugindo do que parece ser um monstrinho dos Noites do Terror do Play Center. E é claro, com o cliffhanger que a gente acabou a série na temporada passada, com eles enfrentando os Gorn e tudo mais, a gente deve ter na sequência, logo na rabetinha ali, vindo uma explicação para o que acontece. E é claro, eles vão ter que de alguma forma colocar lá algum protagonismo para La'an, que desde sempre eles mostram que tem a história dela atrelada com a história dos Gorn. Que quem acompanha aqui o canal sabe. Eu gosto muito dessa espécie, mas eu não gosto do que fizeram com ela. Eu acho que aquele monstro de borracha que aparece na série clássica podia ter seus problemas, mas era original o suficiente para ter marcado a vida de muita gente que gosta do sci-fi. Ao invés deles fazerem aquilo ficar mais believable, ficar melhor de ver, eles resolvem chupinhar outras franquias e acabaram transformando o próprio Gorn no xenomorfo do Alien. Não precisava disso. E é claro, como eu ia dizendo, esse negócio de começar a colocar os personagens juntos, que a gente sabe que eventualmente vão colaborar ali a partir da série clássica. Tome aí a imagem do Scott e do Pseudo Kirk tomando um whiskão. A gente sabe pra que eles estão fazendo isso. Eu não sei se curto. E finalizando, é claro, a tela dizendo lá que a coisa chega no verão americano, que pra nós é o inverno. Então é isso, galera. Era rapidinho só pra dar uma passada por cima desses assuntos, não deixar passar em branco, saber qual a opinião de vocês a respeito do lançamento dessa terceira temporada de Strange New Worlds. Tá agradando vocês? Ou vocês acham que essa época, dessa era Kurtzman, já deu o que tinha que dar e podia acabar do jeito que já tá? Não tinha problema nenhum. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com 2 sugestões de vídeo pra seguirem com o meu conteúdo. Um forte abraço, galera. E até mais.